Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça amorosa de concluirmos aqui hoje este caminho bonito desta primeira semana do tempo do Advento. Interpelados pela palavra de Deus, a oportunidade indispensável para a vida de todos nós, de contemplarmos, de apreciarmos e de cuidarmos do nosso maior tesouro, a nossa fé. Por isso a importância de proclamar a palavra de Deus como fazemos agora aqui ao redor da amada Mãe Maria, que neste sábado, como a igreja sempre nos convida, chama-nos a colocá-la no nosso horizonte como exemplo de fé. A palavra de Deus, portanto, vem mais uma vez nos interpelar. E nos interpela, apontando o nosso caminho e focalizando nossa missão importante. Vale por isso acolher para nos ajudar a refletir o que vem da reflexão preciosa dos sermões de São Bernardo Abade. São Bernardo comenta: o pequeno rebanho, com grande ânimo, privado do conforto do pastor, mas sem duvidar de que alguém cuidava dele com paternal solicitude, batia a porta do céu com piedosas súplicas. Estavam certos de que as orações dos justos podem penetrar ali e de que o Senhor não deixa sem resposta a oração dos pobres, que não retorna sem abundantes bênçãos. E insistiam com paciente perseverança, segundo a palavra do profeta: se ele tarda, espera-o, porque virá certamente e não tardará. Meu irmão, minha irmã, o ouvido de Deus percebeu a disposição de seus corações e não confundiu a esperança daqueles que eram fortes, pacientes e unidos. Essas virtudes são certíssimo testemunho de fé, esperança e caridade. É evidente que a esperança gera paciência, como a caridade gera união. Mas será verdade também que a fé torna forte as pessoas? Sim. Somente a fé nos torna fortes. Tudo o que parece sem fé não é ânimo firme, não passando de vento e presunção. A força de ânimo em nossa conversão foi evidente. Sejamos também pacientes em continuar vivendo unidos. A Jerusalém Celeste requer pessoas cuja caridade, que é o vínculo da perfeição, não venha a falhar. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho de Mateus, por ele narrada, introduz o capítulo 10, bem no final do capítulo 9, que é o grande e importante discurso missionário do Senhor, que ele mesmo percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando doenças e enfermidades. E ele nos envia. O olhar de Cristo sobre as multidões, compadecido delas, porque eram cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor, deve ser o nosso olhar sobre a vida, sobre uns com os outros, especialmente sobre os pobres. E ao dizer que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, está dizendo a mim e a você que nós temos que nos alistar e sermos perseverantes operários nesta vinha do Senhor. Ao recomendar-nos que é preciso pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita, deve nos suscitar o desejo de segui-lo e de cuidar da vida do outro, dos pobres.
Por isso chama os seus discípulos a si e dá-lhes poder. O poder não é nosso, o poder é dele. Por isso é preciso intimidade profunda com ele, nos tocando o mais profundo do coração. Do contrário, não daremos conta e não enxergaremos compadecidos o outro, sobretudo os pobres e sofredores, sem ouvir os seus clamores. Ele lhes dá poder para curar todo tipo de doença e enfermidade, enviando-os com recomendações importantes. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, exatamente para mostrar que é preciso anunciar o reino dos céus está próximo, curando doentes, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios, com generosidade, com amor. Meu irmão, minha irmã, não podemos nos deixar, portanto, levar por lógicas mesquinhas. O Evangelho nos convida a uma nova lógica. Precisamos ser perseverantes, como indica-nos o Tratado sobre o Bem da Paciência de São Cipriano, bispo e mártir do século III. Ele diz: é este o preceito salvífico de nosso Senhor e Mestre, quem perseverar até o fim será salvo. E ainda, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso ter paciência e perseverar, para que, tendo sido introduzidos na esperança da verdade e da liberdade, possamos chegar à verdade e à liberdade. Deus nos conceda a graça da perseverança, confiando nele, para que sejamos instrumentos permanentemente do bem, da justiça e da paz. Unidos à amada Mãe Maria que nos acompanha neste caminho do tempo do Advento, supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira